Pai do Senhor, família. Sou o pastor Fábio Anastácio e tenho uma palavra de Deus para o irmão, para a irmã, uma palavra de ensinamento, amém, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 7, no versículo 6 em diante. Vai dizer assim: e isto vos digo como permissão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e às viúvas ou viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Qual é o estado que Paulo ele vive? Estado de solteiro. Estado de solteiro. Por isso que ele vai dizer para as viúvas, e para os solteiros e para os viúvos, né, que é bom que eles estejam solteiros. Ele vai dizer que isso é um dom também, é um dom que ele tem, é um dom que ele tem. No Evangelho de Mateus, capítulo 19, Jesus Cristo ele vai falar sobre este dom também. Jesus Cristo vai estar falando sobre o divórcio, que aquele que der carta de desquite, que se separar da sua esposa, a não ser por fornicação, este já cometeu o adultério, e qualquer que casar com esta mulher que foi deixada ou desquitada, que é a mesma coisa, também cometeu o adultério. Então é bem forte isso. Então uma mulher que foi deixada ali pelo marido, o marido chegou e falou assim: eu não quero mais saber de você, segue sua vida. Jesus Cristo está falando que aquele que casar com essa mulher, a qual o marido que não quer mais ter um caso com ela, não quer mais ter essa aliança com ela. Jesus Cristo está dizendo, qualquer que casar com essa que foi desquitada, também cometeu o adultério. Então no Evangelho de Mateus, capítulo 19, ele vai dizer isso do versículo 1 em diante. No versículo 10, é forte isso, os discípulos vão dizer assim, e disseram os seus discípulos, se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Aí Jesus Cristo vai dizer sobre esse dom. Ele vai dizer assim, ele, porém, lhe disse, Jesus dizendo, nem todos podem receber estas palavras, mas só aqueles quem foi concedido. Porque há eunuco que assim nasceu do ventre da mãe. Então ele já fala do dom, que ele nasceu assim, já com esse dom do ventre da mãe. E falar de eunuco aí já é uma outra pregação. Eu vou focar mais aqui no dom, amém? O dom de não ter uma mulher. Então, Jesus Cristo está dizendo, os discípulos vão dizer, se é desse modo, Jesus, né, não convém casar. Jesus Cristo vai dizer, mas essas palavras são somente para aqueles que foi concedido, aqueles que têm esse dom. Então, o dom é esses que desde o ventre da mãe nasceram assim. Ou ele vai dizer também, naquele tempo, ele vai dizer assim, ou há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunuco que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba. Então tem eunuco que foram castrados ali, né? E outros que se castraram, assim por causa do reino dos céus. Eu falo assim, ó, eu sou um pastor solteiro, e eu escolhi ser solteiro porque, assim, para estar levando a palavra de Deus, por causa do reino dos céus, você se dedica mais, você entendeu? Você se dedica mais. Então, uns têm um dom e outros escolheram, né? Onde que eu me dedico mais?
eu falo assim, eu não tenho tempo, às vezes, de dar a atenção que uma mulher ela merece, devido o evangelho, devido à correria, essa missão que o pastor tem de levar a palavra. Então eu escolhi, assim, de estar sozinho por causa disso, né, para me dedicar mais na palavra. Então eu faço visitas, então às vezes não tenho ciúmes, assim, por causa disso. Então eu prefiro, assim, para levar a palavra de Deus, eu prefiro estar assim sozinho, né? É uma escolha minha que eu tenho, assim, para levar o evangelho, tudo pelo reino de Deus. Então Jesus Cristo está falando, uns nasceram assim, que é um dom, outros, né, foram castrados, e outros escolheram por causa do reino de Deus. Eu me encontro nesses que escolheram, né, nesses que escolheram. Então Paulo está falando assim, quem dera se vocês tivessem esse dom, né, solteiros, ou viúvas. Paulo está querendo falar até mesmo para aqueles que tiveram já um relacionamento, uma viúva e um viúvo. Lembra na época que vocês eram casados, as aflições, aquela dificuldade, né, assim, e não foi fácil, né, passar, sei lá, 20 anos, 30, 50, não sei quantos anos eles foram casados. Lembra desse tempo, né? E tem muitas pessoas que, quando era casado, quando o marido estava vivo, a esposa estava viva, né, sempre fala, não, no dia que eu me separar, eu não vou querer mais saber de casar, não. Né? Aí quando se separa, vê que não tem o dom de Paulo, né? Que é viver solteiro, e deseja se casar, né? Então Paulo está falando isso porque ele está falando que para os solteiros, eles continuar solteiros, e os viúvos e as viúvas continuar ali, solteiros ali, se dedicando à obra. Porque é por causa da aflição, né, do casamento. O casamento, assim, não é fácil. Uma vida a dois não é fácil. Então vai ter momentos difíceis. Então o Paulo ele está querendo privar o povo desse sofrimento, é uma preocupação. Você consegue entender? É uma preocupação, porque as pessoas pensam que o casamento é prazeroso o tempo todo, não, que tem um love o tempo todo, e não é dessa maneira, né? Tem os seus desgastes, né? Então Paulo ele está preocupado com isso, mas ele fala assim, no versículo 9, caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abraçado, assim, nesse desejo aí, deixando esse fogo assim, crescer dentro de vocês. Então ele está falando assim, se vocês não têm esse dom de ficar sozinhos, vocês têm que casar. E a pregação, primeiro, eu quero falar com os jovens. Você que tem esse sonho de ter uma família, você que não tem esse dom, mas se você tem esse dom de ficar sozinho, se dedicar na obra, glória a Deus, olha, benção. Mas se você não tem esse dom e deseja se casar, né, é bênção também. Casamento é bom, você vai construir uma família, né, você vai se dedicar ali para a família. Igual Deus ele vai dizer também lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, não é bom que o homem esteja só. Ele está falando, não é bom. Quer dizer que você não pode ficar só. Está falando que não é bom que o homem esteja só. E ele está falando assim, vou fazer uma auxiliadora, né? Uma companheira ali para estar do lado dele, uma auxiliadora. Então, Paulo ele está falando, caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abraçados. Então, do mesmo modo, Deus falando assim, não é bom que o homem esteja só. Então, farei para ele uma auxiliadora. Ele falou, farei. Então, tem um tempo nesse farei. Você entendeu? Tem um tempo nesse farei para ele uma auxiliadora. Então, tem um tempo. Então, você não pode, assim, por causa da carência, se prejudicar. Porque casamento é uma coisa séria. Eu farei. Então, o conselho que eu dou para uma pessoa solteira,
ou viúva ou viúvo, é procurar alguém que está com o mesmo pensamento. Primeiro pensamento o quê? De buscar Deus. Então, uma pessoa que tem a mesma religião, uma pessoa cristã, tem que arrumar uma pessoa que é cristã. Você entendeu? Que está no pensamento ali de estar buscando Deus, porque buscar é bíblico, buscar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, eu aconselho isso. Eu aconselho para um casamento dar certo, tem que ter a mesma visão. A mesma visão. Então, um crente tem que arrumar o quê? Um católico? Não vai dar certo. Cada um vai ter uma religião, vai dar, assim, um vai estar numa casa, outro vai estar em outra, vai ter discórdia, um vai criticar a religião do outro, então não vai dar certo isso. Então, crente tem que arrumar uma pessoa que é crente também. Uma pessoa católica tem que arrumar o quê? Um católico. Uma pessoa que é macumbeira vai ter que arrumar o quê? Um macumbeiro. Uma pessoa que é espírita tem que arrumar o quê? Uma pessoa espírita. Uma pessoa que bebe tem que arrumar o quê? Uma pessoa que bebe. Uma pessoa que não bebe tem que arrumar o quê? Uma pessoa que não bebe. Uma pessoa que gosta de balada tem que arrumar o quê? Uma pessoa que gosta de balada. Uma pessoa que gosta de balada, né? Não tem que arrumar uma pessoa cristã. Vai tirar a pessoa da presença de Deus. Daí outra. Se você deseja ter um homem de Deus, né? Um homem de Deus ou uma mulher de Deus, você vai encontrar onde? Na balada. Você vai encontrar onde? Num barzinho, no mundo? Não. Você vai encontrar na igreja. Da mesma maneira, este homem e essa mulher, eles estão orando para encontrar um homem e uma mulher de Deus na igreja. Então o meu conselho é esse. Por quê? O crente está com crente. Porque enquanto um está orando, o outro está intercedendo ali. Você entendeu? Uma pessoa católica, enquanto um está rezando lá, o outro está contando a Ave Maria. Você entendeu? Está contando ali. Macumbeiro, enquanto isso um está fazendo o trabalho, o outro está acendendo a vela. Enquanto isso, uma pessoa que bebe está com a outra que bebe. Uma pessoa que gosta de balada está com a outra que está se arrumando para a balada. Você entendeu? Então tem que ter o mesmo foco. Mesmo foco. E a palavra de Deus, uma pessoa que é cristã, não pode se envolver com uma pessoa que é do mundo. Não vai dar certo isso. Tem que ter isso no coração. Não, Deus vai transformar. Meu, é mais fácil você ir para o mundo do que essa pessoa vir para Deus. Então não se precipite. Dê um tempo aí, dê um tempo. Porque olha o que está escrito aqui, é bíblico. Deus ele vai falar. Uma pessoa cristã, uma pessoa que é da luz, não pode se misturar com as pessoas da treva. Então, ó, em 2 Coríntios, capítulo 6, no versículo 14, vai dizer assim: não vos apanhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Não há comunhão. Versículo 15. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Não tem harmonia. Ou que união? Olha, que união do crente com o incrédulo? Que união tem com o crente e o incrédulo? Não tem união. Você gosta de ir para a igreja, o cara gosta de boteco, de beber, não tem união, vai te afastar de Deus. Vai te afastar da presença de Deus ou vice-versa. O homem gosta da igreja, a mulher gosta. Então não tem que esperar. Olha aqui, no versículo 16. Que ligação há entre os santuários de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisa impura, e eu vos recebereis. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, amados tais promessas,
purificamo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, o primeiro passo aí, uma pessoa que quer casar, é igual Deus está falando. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele, tem um tempo. Então, tem um tempo. Então, aprende esse outro segredo, essa outra dica. Pastor, eu quero casar. Conhecer uma pessoa, quanto mais tempo você vai andando com ela, melhor mais você vai conhecendo ela. É Mateus capítulo 5, versículo 41, que vai dizer assim: e se qualquer de te obrigar a caminhar 1 milha, vai 2. Ou se alguém te chama para dar 100 passos, dê 200. Por quê? Quanto mais você anda do lado dessa pessoa, mais você irá conhecê-la. E tem coisas que vai ser sinais, que vai dizer para você se ela vai ser uma boa moça, um bom marido para a sua vida. É sinais. Vou colocar um exemplo. Uma vez, eu tive um sinal. Eu saí junto com uma moça, nós fomos numa pizzaria, e eu tô ali, comendo ali, a pizza. De repente eu vi um olhar dela para mim, e o outro para um rapaz que estava atrás. Eu não acredito que eu tô vendo isso. Olhava assim, eu disfarçava. Falei assim, não. Mas eu, assim, todo tomando cuidado, não falei nada para ela. Foi um prazer conhecer a moça aí, viu? Qualquer dia a gente se fala, e me afastei assim, sabe? Porque é sinal. Então, se você vê, assim, a pessoa já te avisando, você tá andando, já olha para outra pessoa, né? Assim, não te respeita, você fala assim, eu não acredito que eu vi esse rapaz olhando para essa moça. Sai fora disso. Ou, se você tá vendo essa pessoa te agredindo, mentindo, é um sinal. Isso é um sinal que lá na frente não vai dar certo. E você tem todo o direito de se separar se você ainda não casou. Olha, você pode largar dessa pessoa no namoro ou no noivado. Agora, depois que casou, aí não pode mais. Aí não pode mais. Eu falo assim que todo ser humano tem um sonho de ter uma Raquel, é igual Jacó. Mas o que Jacó teve que fazer para ter uma Raquel? Ele ficou esperando por Raquel 14 anos. E se Raquel não fosse uma serva de Deus, ele desfazia aquele contrato ali, aquele compromisso que ele tinha feito. Não vou querer ela não. Vou querer sofrer o resto da vida? Não. Então não tem assim pressa para... Porque crente não, eu tô com o corpo pegando fogo. Tem que controlar esses seus hormônios aí, não é demônio não. Tem que controlar isso daí. E tem que esperar. Porque quanto mais você vai andando, aí você vai conhecendo. E outra, a pessoa tem que ter qual o pensamento dessa pessoa? De crescer ou e não ficar na mesmice aí. Então, isso é preocupante. Outra, se programar. Para um relacionamento dar certo, você tem que se programar. Assim, não, vamos, assim, antes de ter um filho, vamos comprar a nossa casa, vamos ter o mesmo foco, a mesma visão, vamos lutar para a gente conquistar isso. Não adianta tiver no pensamento no outro canto, outro no outro canto, depois aparecer com um filho, não vai dar certo. Lá esse casamento vai ficar perturbado, esse casamento vai assim, porque não se organizaram. Assim, tem pessoas que vai viver juntos, que se casa, né, e de repente não consegue nem se manter e quer ter filho. Você vê Jó ele teve 10 filhos, mas por quê? Porque ele tinha uma vida estável. Então, o primeiro passo, escolher uma pessoa que congrega no mesmo lugar, que seja cristão, assim, de preferência, que dá a palavra, tem que viver a palavra, uma pessoa que vive a palavra, né, que vai estar junto com você ali, na presença de Deus, buscando, fazendo uma obra, você vai estar crescendo, assim, na presença de Deus.
e vai estar te ajudando. E o segundo passo é você andar. Quanto mais você anda com essa pessoa, mais você vai conhecendo. E depois, na hora certa, não, é você mesmo, vamos casar e é bênção. É você mesmo, vamos casar e é bênção. Então, isso. E depois se programar para um casamento dar certo, já que você não tem esse dom de Paulo. Né? E é bem interessante, na hora que fala de casamento, Paulo aqui, ele está falando com solteiros, com viúvos e com os casados também. Olha aqui no versículo 10, ele vai dizer assim, ora, do 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Ele vai dizer assim, ora, aos casados ordeno, não eu. Ele fala, não eu. Agora ele fala assim, lá na solteiro, ele fala assim, olha, quem dera, se vocês tivessem esse nome. Ele está falando, quem dera, quem dera. Eu não falo isso por mandamento, né? Assim, eu falo assim com preocupação com vocês. Mas aqui ele já fala com aquela pessoa que resolveu se casar, que casou. E é bem interessante assim, o jeito dele falar. Ele vai falar assim, ó, no versículo 10. Ora, aos casados, ordeno, não eu. Ele está falando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier se separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não se aparte da sua esposa, da sua mulher. É forte isso. Eu estou falando tanto para a mulher como para o homem. Ó, se você casar, não se separe. Mas se você se separar, não case. Por quê? Pastor, eu não aguento. Meu marido me bate, ou minha mulher me bate. Hoje em dia está tão assim, né? Da mesma maneira que tem mulher da penha, tem que fazer José da penha também. Tem muito homem aqui que está apanhando da mulher. E ele vai dizer assim, pode dois justos andar juntos, não havendo concordância? E outra, igual disse, tem sinais. Tem sinais lá atrás, lá. Casou por desobediência. Porque tem sinais. Uma pessoa violenta, ela vai mostrar sinais. Sim, não é depois casou aqui, a bolinha do caseiro, um Kinder Ovo aí, uma surpresa. Não. Tem sinais lá atrás. Mas ele está falando assim, ó, se casar, não se separe. Mas se separar, que não case novamente. Que não case novamente. Porque pode dois justos andar junto não havendo concordância? Não pode. Mas ele está falando assim, mas se quiser casar novamente, que você volta para o seu marido. Que você volte para o seu marido. Por que ele fala isso? Porque a palavra de Deus sempre foi, Malaquias capítulo 2, versículo 16, Deus vai falar tremendo assim, que ele odeia o divórcio. Ele odeia o divórcio. Né? Então é um voto que, meu irmão, você fez, minha irmã, diante de Deus. Por exemplo, esse voto só é quebrado se ou aconteceu a pessoa falecer ou se acontecer a traição. Aí essa aliança é quebrada. Mas se não, é um voto na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Isso é sério na presença de Deus. É sim, sim, não. Né? Então isso é sério, é um voto que você fez, isso não pode ser quebrado. Então tem que ser igual a mulher de Jó. Lembra da mulher de Jó? Um exemplo bom. A mulher de Jó viveu com Jó naquele momento bom, eita maridão, eita marido tremendo. Mas quando ele passou na dificuldade também, passou na prova, ela continuou ali. Ela continuou. Tem até a passagem aqui, ó, de Jó capítulo 19, só para você ver. Que Jó ele vai falar assim que o mau hálito dele, né, provocava, a mulher dele não gostava. Umas coisas do casamento. Essa coisa do casamento. Isso acontece com qualquer casal. Né? Então, que Jó capítulo 19, no versículo 17. O meu mau hálito se fez nojento a minha mulher. Estava de mau hálito. Mau hálito, quem vai aturar, né? Mas ela aturou. E ela depois vai ter 10 filhos com este homem. Né? Sim, tem muitas pessoas que podem até estar me assistindo e falar, pastor, eu já fui casada e casei de novo. Eu estou na desobediência? Depende. Se você casou
na época que você vivia no mundo, que só rezava lá, seja feita a tua vontade, mas nunca foi escolha de Deus, foi sua escolha, né? Então você não está na desobediência, não, sabe? O tempo da nossa ignorância, Deus não leva em conta. A gente agia por impulso, sabe? Mas quando a gente nasce para Cristo, quando a gente conhece Cristo e se batiza, assim que simboliza o arrependimento ali, então nós somos uma nova criatura. Você lembra a mulher que foi pega no adultério? Que Jesus Cristo falou para ela: cadê aqueles que te acusavam? Ela não tinha tido um encontro com aquele que libera, Cristo. Ele vai falar assim: cadê aqueles que te acusavam? Nem tão pouco eu te acuso, mas vai e não pecas mais. Ali ela teve um encontro com ele. O que ele está falando? Vai e não pecas mais. Então, da mesma maneira, você fez uma escolha ruim lá no passado, sim, agora é cristã, se batizou nas águas, tá solteira, assim, quer casar novamente? Eu quero, pastor, porque eu não tenho o dom de Paulo. Posso? Pode, mas segue segue a palavra de Deus, assim, ó, procura uma pessoa que está na mesma igreja, assim, né, e espere em Deus, procura uma pessoa que anda com ela para conhecer, né, assim, que é bacana. Então, tem isso. Agora, uma pessoa que casou e já era batizada, estava na igreja, não, isso, na presença de Deus não aceito, não. Porque a pessoa já conhecia a palavra, né? Foi por impulso. Agora, como diz muitos aí, chupa essa manga. Essa é sua cruz. Ora para Deus. Porque às vezes é uma tempestade, é um momento que todo casamento passa aí. Pastor, ele me bate, então você para aí, né? Você vai conselho, né? Ou vai orando para Deus transformar aí, assim, ou mostrar o que está em oculto, né? Porque uma árvore boa produz bons frutos, uma árvore ruim vai produzir frutos maus. Então, se essa pessoa ela faz coisas erradas, então logo vai aparecer um adultério, ele vai te livrar desse jugo desigual aí, você entendeu? Deus ele vai procurar uma saída, mas você precisa continuar na palavra do nosso Deus vivo, na palavra do nosso Deus vivo, santo fiel. Você precisa continuar na palavra do nosso Deus vivo. Amém? Então, a palavra é essa. A palavra de Deus está sendo essa para a sua vida. A palavra de Deus está sendo essa daqui. E já que nós entramos nesse tema que é muito bacana, a gente está sempre falando, Paulo vai dizer assim para aqueles que também, que o marido é descrente. Então ele vai falar aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, no versículo 12. Aos mais digo eu. Ele fala assim, digo eu, não ao Senhor. Se alguém, ele já fala assim, ele está dizendo. Se alguém, irmão, tem uma mulher incrédula e esta quer ir morar com ele, deseja ir morar com ele, não abandone. E a mulher que tem um marido incrédulo e este concede em viver com ela, quer morar com ela, não deixe o marido. Não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Então, assim, ó, se você não tem um marido que é incrédulo, ou uma esposa que é incrédula, você vai ganhar ela ou através da palavra ou não. Se você não conseguir através da palavra, é através do testemunho. Mas Paulo estava dizendo, olha, ele está falando, não separa. Ele está falando ele, não está falando o Senhor, ele está falando ele. É uma opinião que ele está falando, eu falo, e eu também. Eu falo assim, porque eu creio, se você for uma serva de Deus, um marido, um homem de Deus, você leva a luz, porque Jesus Cristo vai falar, vós é a luz do mundo. Então você vai ser luz aí na sua casa. Uma hora, esse que você fala, traste um e vai se virar um
um servo de Deus aí, essa dona encrenca que você chama aí vai virar uma guerreira de Deus. Mas se você der um bom testemunho, não adianta você só com palavras, né? Já vi muito caso aí de mulher, assim, tentar ganhar um marido. Uma vez eu fui fazer uma visita, olha o que aconteceu. Eu cheguei no marido, estava ganhando através da palavra, entrega sua vida para Jesus, rapaz, vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. E ele ficou assim, sabe, eu vi que a palavra estava entrando e eu, entrega meu irmão. E ele estava quase entregando, minha gente, quase entregando. A mulher dele foi abrir a boca. Falou assim, meu amorzinho, entrega a vida para Jesus. Na hora ele falou assim, ué, você nunca me chamou de amorzinho? Vou entregar minha vida para Jesus para ser igual a você? Pastor, eu não vou não. Na hora, fechei assim minha Bíblia, para ser a paz, meus irmãos. Eu fui lá. Por quê? Porque ele não tinha um bom testemunho em casa. Então, se você dá um bom testemunho, olha, logo seu esposo vai estar na presença de Deus. Tem até uma história de uma mulher que queria se separar. Uma mulher que queria se separar do marido porque o marido bebia, o marido gostava mais de ficar no boteco, foi conversar com o pastor falou assim, olha, seu marido gosta de ficar no boteco? Ela gosta, porque as pessoas lá estão recebendo ele assim, que ele está gostando daquela companhia. Então você tem que fazer ele gostar de entrar dentro da sua casa. Olha, Deus mostra que tem muitas pessoas que não gostam de chegar dentro de casa. Porque é só confusão, é só conta para só bagunça, né? E o pastor falou assim, ó, faça o seguinte, prepara o que ele gosta. Pastor, é difícil demais, ele abandona, passa a noitada, bebe. Faça isso que eu estou te falando. Prepara uma coisinha que ele gosta. Ela falou assim, não, tá bom, eu vou fazer isso. Ela fez assim, minha gente, numa sexta-feira. O marido chegou lá do boteco, bêbado. Aí a mulher falou assim, meu amor, tudo bem? Ele olhou assim pra ela e falou, deixa eu ver. Eu vou lá fora de novo ver se eu entrei na casa certa. Ela ficou assim, bem nervosa, né? Eu para de falar isso, né? Não posso nem tentar te agradar, tá vendo? Ele, não, perdão, meu amorzinho. E ó, ela falou assim, eu fiz o que você mais gosta, macarronada, com sardinha. Ele disse, você fez mesmo? Eu fiz. Come aí. Aí ele foi, sabe aquelas mesas redondas? Que tem aquele pilar fica bem no meio, né? Assim, ele se escorou ali, essa mesa tombou e caiu aquela macarronada em cima dele, foi aquela bagunça e ela ficou mais nervosa ainda. Mas ela foi com aquela paciência, vem aqui, meu filho. Vou te levar para tomar um banho agora, bem geladinho, viu? Bem geladinho. E ela levou ele lá no banheiro, ele, obrigado, meu amor, ligou aquela água gelada. Ela falou, vou arrumar lá, colocar o pratinho de você comer. E ela foi lá, ele saiu do banho, né? Ele já deixou a toalhinha ali para ele. Aí ele foi lá comer e ela falou, vou dormir porque eu tô cansada. Ela foi dormir. No outro dia, ele levantou cedo e ela olhou assim, você já vai sair, meu amor? E ele falou assim, vou. Vai de novo? Você vai me abandonar? Aí ele falou assim, não, hoje não tem culto? Vamos pro culto hoje. Sabe o que esse homem hoje é? Um pastor. Ele é um pastor. Então, uma mulher sábia, ela sabe edificar sua casa, né? Ela sabe edificar sua casa. Já que eu estou falando assim de casal, vamos acrescentar mais esse bolo que tá tão assim, essa palavra tá tremenda, tá tão agradável, né? Vamos aqui em Efésios, assim para a palavra de Deus, Efésios capítulo 5, vai falar assim com as mulheres, assim, ó, estratégia para as mulheres aí, hein? Calma aí que eu vou falar para os maridos também, estratégia para as mulheres. Efésios capítulo 5, versículo 22. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então, olha aqui ele falando assim, as mulheres assim
seja submissa ao seu marido, ao seu próprio marido, como ao Senhor. Tem mulher aí que é submissa ao Senhor? Com certeza vai falar, você guarda a palavra do Senhor? Guarde. Então, da mesma maneira que você é submissa ao Senhor, você tem que ser submissa ao seu esposo. Mas aprende uma coisa. A palavra fala que Deus ele estava fazendo. Ele falou assim, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliadora ali, uma companheira para ajudar o homem. Você entendeu? Tem muitas mulheres que falam, ele é a cabeça, eu sou o pescoço. Tranquilo, isso é bacana. Eu costumo comparar assim um homem e uma mulher como um liquidificador. Aqui, peça de baixo está aqui, o copo está aqui. Então, um depende do outro. Se eu tiver só a parte de baixo, o que vai servir esse liquidificador se eu não tenho um copo? Se eu tiver só o copo, o que vai servir se eu não tenho a peça de baixo? Então aqui, um é o outro aqui. Aí eu coloco uma laranja aqui, a laranja é o homem, vamos mudar agora. Laranja é o homem, eu vou colocar eu gosto de suco de laranja com morango. Aí coloco lá, laranja é o homem, o morango é a mulher. Coloca ali os dois, coloca no copo. Né? Depois tem como eu separar essa laranja do morango? Não tem. Assim são os dois. Então, mulher, você tem que ser submissa. Oi, vocês têm tudo na mão aí. Né? Vocês têm tudo na mão. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 1, o que vai dizer? Vocês conhecem esse texto, né? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos derriba. Mulher sábia, ela sabe edificar sua casa, sabe fazer um homem ir para cima, sabe fazer um homem crescer, né? Olha, só você falar assim, você não vai fazer isso não? Não vou fazer não. Então tá bom, hoje eu vou dormir de calça jeans. Mas assim, mulheres, vocês têm tudo na mão. O que o homem gosta de ouvir assim da mulher? Ele gosta de ser o homem da casa. Estou falando assim, mulheres, seja submissa ao marido. Estou falando homens de Deus, que tem uns que são moleque, não são de Deus. Como você vai ser submissa, né, se não tem responsabilidade? Ser um moleque, ou uma menina? Não, estou falando de pessoas que guardam a palavra de Deus. Pessoas que guardam a palavra de Deus. Então, seja submissa. Então vocês têm tudo aí. Né? Tem tudo. Tem até o que o homem gosta de ser. Ele gosta de ser o quê? Assim, um homem da casa. O homem gosta de ser um homem da casa. Então, igual eu faço até uma brincadeira aqui, às vezes, com os membros. Hoje mesmo eu fiz. Eu falei assim, olha, o homem tem que falar assim para a mulher, quem manda em casa é você. Quem manda em casa é você, mulher. A mulher gosta de ouvir isso, é mesmo, sou eu que mando em casa. Aí o homem fala assim, mas quem manda em você sou eu, é ou não é? Isso é forte. Então, mulher tem que ser submissa, mano. Igual a mulher, ela é o homem. Homens. Mulher é seu copiloto, é igual um homem lá pilotando um avião. Pilotando um avião. A mulher, assim, o homem, assim, precisar, a mulher que vai pilotar, né? Então a mulher tem que ser submissa ao homem ali. O homem é a cabeça. Mulher, você tem que... Igual ele vai falar assim, porque o marido é a cabeça da mulher. Como também Cristo é a cabeça da igreja. Então, mulher, você tem que entender o que seu marido está querendo falar. É difícil, mas você tem que entender ali o que o seu marido está querendo. Então tenha paciência. E isso é forte. Tem até uma ilustração que um homem, ele conquistou assim um shopping, ele era o dono do shopping, ele estava ali andando junto com a sua esposa, e eles andando ali, eles viram um faxineiro, e ela olhou assim, eu conheço esse faxineiro, José. Aí o José vai olhar, Maria, quanto tempo? E ela do lado de seu esposo. Aí ela falou, esposo, deixa eu te apresentar, sabe quem é esse José? Ele foi meu primeiro namorado. José, esse é meu esposo.
Ele é o dono desse shopping. Ele, olha que bênção, já trabalha aqui faz anos, né? Oh, fico feliz em te ver aqui. E depois eles se despediram ali. O marido olhou assim para ela, falou, que livramento Deus te deu. E ela falou, por quê? Porque se você não tivesse casado comigo, você não seria uma empresária. Você seria uma faxineira. Aí ela olhou assim para o marido e falou assim, marido, volta um pouquinho lá no passado e vê quem falava para você estudar. Vê quem falava para você continuar quando você queria desistir. Vê quem falava para você ficar firme, resistir aí, né? Se eu não estivesse com você, estivesse com ele, ele seria dono desse shopping, marido. Entenda isso. E você seria o faxineiro. É forte isso, né? Então, mulher, seja submissa ao marido. Seja submissa ao marido. Seja submissa ao marido. Né? Seja assim, seja sábia. Assim, igual eu falei, o marido ele gosta de sentir o homem da casa. Igual assim, ó, saiba falar com ele. Deixa ele pensar que ele está na razão, né? Deixa lá, não, deixa ele, mas ele vai acabar fazendo o que você está pedindo. Se você tiver uma sabedoria e conversar com ele. Você consegue entender isso? Tem até uma história que o pastor lá, Cláudio Duarte, ele fala que eu acho bacana entrar nisso. Uma mulher foi para uma festa e ela teve sabedoria de falar com seu esposo. Eles tinham acabado de entrar e ela viu uma moça com uma roupa igualzinha à dela. E ela teve sabedoria de falar com seu esposo. Ela vai falar assim, meu amor, olha, acabamos de entrar, mas eu não estou bem. Sabe, o que está acontecendo? Ó, tem uma moça que está com uma roupa, olha ali, igualzinha a minha. Olha o corpo dessa mulher. Não olha não, meu marido, olha para mim aqui agora. Eu preciso ir embora, eu não estou me sentindo bem. Mas o que meus amigos vão pensar? Eu pensei nisso também. Fala para eles que você não está se sentindo bem e você quer ir embora. E eu vou embora junto com você, eu vou fazer um joguinho aqui. Não, meu amor, fica mais um pouco, mas eu vou acabar indo para respeitar. Porque você é o homem de casa, né, marido, né, esposo? É, eu sou um homem de casa. Então faça isso, vai ficar bacana para você, né? Vamos embora dando risada dentro do carro. Ele, tá bom. Ele foi lá, conversou com seus esposos, com seus amigos. Falou, meu, ó, preciso ir embora, mas você acabou de chegar, fica mal por não estou me sentindo muito bem, não estou me sentindo muito bem. Pô, mas sua esposa não vai gostar, ela acabou de chegar, uma festa. Aí ele fala assim, não, mas quem manda em casa sou eu. Ou é assim, é. Ô, esposa, vamos embora. Mas meu esposo acabou de chegar, não estou sentindo bem, não, então tá bom, meu esposo, então vamos. Então, ó, licença, os dois saíram, entraram dentro do carro, dando risada. Então agora eu vou falar com os esposos aqui, com os homens. Versículo 25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Então amar. Sabe, marido, mulher, ela nasceu para quê? Para ser regada. Mulher nasceu para ser regada. Mulher nasceu, coloque isso no seu coração, na sua vida, no seu casamento. Então, tenta conquistar sua mulher todos os dias. A mulher gosta disso. Ó, você fala, não, gosta sim. Gosta sim. Gosta sim. Fala pra ela enquanto ela tá bonita. Sabe, às vezes vai lá, faça algo dentro de casa, uma comida, ou lava uma louça. Sabe, alimente esse seu casamento. Alimente esse seu casamento. Olha, eu aprendo muito com a dor dos outros. Com a dor dos outros. Aprende com uma dor minha. Uma vez, eu saí junto com a minha filha e a mãe da minha filha. Eu nunca fui casado, né? Eu nunca fui casado, assim. Mas já vivi junto, assim. Nunca cheguei assim, falando assim, não, você vai ser minha esposa, assim. Casamento, fazer essa aliança na presença de Deus. Não. E a gente foi numa padaria, eu entrei com a minha filha e ela ficou lá do lado de fora. Paguei o pãozinho, tô saindo, passou uma Kombi assim, o cara falou assim, ei morena, hoje você está muito linda. Eu olhei assim para aquele rapaz, ele me reconheceu, que antes eu vivia no mundo, né? Sim.
tocava samba também. Ele falou assim: ô Fábio, tudo bem? Eu fiz assim pra ele, bem sério, bravo. Aí ele falou: a sua esposa? Eu fiz assim. Mas ele não tinha culpa. Eu não andava do lado dela, né? Eu não andava do lado dela. E eu olhei assim pra ela, mulher na hora que recebe uma cantada na hora do lado do namorado, marido, ela, aquela carona assim, sabe? Eu falei: eita, como eu gostei disso ter acontecido. Eu olhei assim pra ela e falei assim: ó, a partir de hoje, eu vou ser o primeiro a falar que você tá muito linda, viu? Você tá muito linda. Eu vou ser o primeiro. Por quê? Porque quando ela ouve aquele que ela quer que fale, aquela que ela está esperando, pode passar 1000 homens ali falando para ela: você tá bonita, você tá bonita, você tá linda. Ela não fala assim: meu marido já falou, ela não vai dar atenção. Mas se você não fala, meu irmão, água mole, pedra dura. Às vezes o cara tá falando com ela tá lá do outro lado da calçada. Você tá muito linda, viu, Morena? Na outra vez ela já anda na calçada, o cara tá. Água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Então, maridos, amai as vossas esposas, como também Cristo amou a igreja. Como também Cristo amou a igreja. Colossenses, capítulo 3, versículo 19, já estou finalizando. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Então, amai. Rega esse casamento aí. Rega. Ó, o conselho que eu dou: não fica preso assim nas coisas que estão acontecendo, assim, as tempestades que apareceu. Pensa nas coisas que já passaram, que você já teve a vitória, seu casamento ir para frente, né? Às vezes as pessoas esquecem. Tem um ditado que as pessoas falam assim: aquele que está do lado de dentro vê melhor do que aquele que está do lado de fora. Não, já falou o contrário. Aquele que está do lado de fora vê melhor do que aquele que está do lado de dentro. Porque as pessoas que estão do lado de dentro ficam presas naquele momento que está passando. Daí, igual uma vez, o cara me mandou uma mensagem, vi lá a foto do casamento dele, mandei uma mensagem: que casamento abençoado, que foto bonita, mas depois, logo em seguida, eu mandei outra mensagem. Falei: ô meu irmão, às vezes eu tô falando uma coisa que você tá falando assim: olha, pastor Fábio, eu já tô querendo me separar, eu não aguento mais, isso aí é só apenas foto aí com um sorrisinho, né, que tá enganando muitas pessoas, só eu sei o que eu tenho que passar. Eu falei: mas meu irmão, olha, igual o ditado, muitas pessoas falam: quem está do lado de dentro vê melhor do que quem está do lado de fora. Não, mas eu vou provar para você: quem está do lado de fora vê melhor do que quem está do lado de dentro. Eu falo assim: olha, antes você não tinha casa, morava com sua mãe, olha agora, você tem uma casa. Antes você não tinha carro, olha agora, você tem um carro. Quem é que te deu isso daí? É Deus. Antes você não tinha uma esposa, tem uma esposa aí, né, que olha, sempre anda, às vezes corre da chuva por causa da chapinha que fez, é benção. A unha feita, às vezes eu te chamo para comer uma carne aqui, você fala que está indo viajar. Agora você vai ficar preso nas coisas que acontecem no desgaste de um casamento. É casamento, né? É ser diferente, os dois são diferentes. É pensamentos diferentes. Então, olha, observa as coisas que vocês já conquistaram. Não destrói isso, não deixa outros viver, não. Desfrutar aquilo que você conquistou, que é a família. Outros bagunçar, não. Né? Então, guarda isso no seu coração. Guarda essas palavras no seu coração. Aproveite o seu casamento. Porque você vê que Paulo está falando: aos viúvos, é melhor ficar solteiro. Olha lá, você pensa que não vai acontecer com a gente, não? Quando a gente morrer, se a mulher ficar, ela vai querer casar novamente. Ou o marido, vice-versa. Se não tiver o dom de Paulo, vai querer casar. Aí vai, você só pensa em trabalhar, nunca sai com a esposa, nunca dá dinheiro para a esposa ficar bonitona para você. Você morreu, ela vai ficar bonitona para outro. Não é bíblico, vai acontecer isso. E ó, depois o cara vai ficar falando, o cara quer entrar no lugar, ou a mulher: gostei daquele seu ex-marido, viu? Gente boa pra dedé, olha que beleza. Não precisa fazendo nada. Ou a mulher: eita, gostei da sua ex-mulher, hein? Né? Então, você arruma para sua esposa, você esposa, você arruma para o seu marido, né? Pô, embeleza a sua esposa aí. Deuteronômio, já que eu falei isso, e é verdade.
Tem muitos casos, eu conheço. O marido morrer, deixar lá uma casa na praia pro cara, chácara, o cara só desfrutar, falou, meu, só eu cuidar agora dessa mulher. Isso é bíblico. Então Deus cuida você, desfruta que você conquistou aí. Aqui, ó, Deuteronômio capítulo 28. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha, porém não a desfrutarás. Esse é o conselho de Deus para a sua vida. Quem tem ouvido, ouça. Você que quer ter uma vida, um casamento, toma posse desses conselhos. Porque esses conselhos não são meus, são do nosso Deus vivo. Porque Ele tem o melhor para a sua vida. Ele quer que você tenha uma Raquel, Ele quer que você tenha um Jacó, que te ame, que te dê valor. Bom, então guarde essas palavras, tá bom? E até o próximo vídeo. Forte abraço, um beijo no coração e ficam todos com Deus.